Um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia, sem dúvida, é o Anticristo. Existem muitas teorias sobre quem seria esse personagem. Algumas pessoas acreditam que o Anticristo seria o Papa, outros dizem que o Anticristo vem lá dos muçulmanos, outros acreditam ainda que seja até alguns líderes políticos, como temos no Brasil e também fora do Brasil. A verdade é que a Bíblia deixa várias instruções sobre quem seria o Anticristo. E nesse vídeo a gente vai estudar um pouco sobre quem é o Anticristo. Antes de a gente começar a especular sobre quem seria o Anticristo, a gente precisa entender sobre o Anticristo. Quando que ele aparece na história, algumas características que a Bíblia dá sobre o Anticristo e também entender sobre a pessoa do Anticristo. Então nesse vídeo a gente vai dividir basicamente em 3 temas. Primeiro, a gente vai estudar sobre os títulos que o Anticristo recebe na Bíblia. Segundo, a gente vai estudar um pouquinho sobre a característica do Anticristo, como que a Bíblia descreve o Anticristo. E por último, a gente vai estudar um pouco sobre a personalidade da pessoa do Anticristo. Então, basicamente, é esses 3 tópicos que a gente vai estudar no dia de hoje. Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo. Então nesse vídeo a gente já vai começar estudando um pouco mais sobre o Anticristo. Só que antes de eu começar a falar sobre a pessoa do Anticristo, as características do Anticristo, vamos entender um pouquinho sobre o período que o Anticristo aparece na Bíblia. A Bíblia fala que o Anticristo ele já apareceu, o espírito dele já está na Terra, porém a manifestação dele ainda não aconteceu. E aqui dentro dessa questão de quando o Anticristo aparece, existem muitas linhas de interpretação. Eu vou falar, pelo menos aqui eu acho mais plausível, é que eu acredito, porém existem várias linhas de interpretação sobre quando seria a manifestação do Anticristo. Então a gente tem várias linhas de teologia. A gente tem a galera que é pós-tribulacionista, a galerinha que é mid-tribulacionista e os pré-tribulacionistas. Então cada linha de interpretação bíblica interpreta que a manifestação do Anticristo vai ocorrer em um determinado momento. Nós que somos assembleianos, Assembleia de Deus, geralmente a gente acredita que a manifestação do Anticristo ela ainda não ocorreu. Então a manifestação do Anticristo vai ser apenas quando a igreja for arrebatada. Então tem essa primeira linha de raciocínio e é nela que a gente vai trabalhar um pouco agora. Então o que acontece, pessoal? Sobre a manifestação do Anticristo, nós acreditamos que primeiro a igreja ela é arrebatada e depois que a igreja for arrebatada, aí começa a manifestação do Anticristo. Então o que acontece? Bastante pessoas falam, Moisés, essas vacinas hoje, é tudo coisa do Anticristo, Tem muitas pessoas falando, Eu já vi dentro da igreja nossa mesmo, pessoas falando, a vacina é do Anticristo, isso é do Anticristo, aquilo é do Anticristo. Então o que acontece? Se eu colocar isso e falar, não, realmente isso é do Anticristo, então eu tô falando que eu não sou pré-tribulacionista. Por quê? As pessoas que são pré-tribulacionistas, elas acreditam que primeiro tem o arrebatamento e depois tem a manifestação do Anticristo. Então se eu falar que a vacina é do Anticristo, se o chip é do Anticristo, tudo isso é do Anticristo, quer dizer que a igreja já foi arrebatada e a manifestação do Anticristo está acontecendo e você ficou com o arrebatamento. Então essa é a ideia que a gente que segue pelo menos o pré-tribulacionista acredita. Só que isso independente, pessoal, se você é pré-tribulacionista, se você não é pré-tribulacionista, independente de qual seja a sua linha de interpretação bíblica sobre isso, o quando vai ser a manifestação, nós acreditamos assim, após o arrebatamento. Porém, você que está vendo esse vídeo fala, mas eu acredito que a manifestação é antes. Fique tranquilo, não vai afetar no que a gente vai estudar a partir de agora, porque a partir de agora a gente vai estudar as características do Anticristo, independente do período que ele apareça, se é durante o arrebatamento, se é pós-arrebatamento, se é antes do arrebatamento, não interfere. O que a gente vai estudar agora é sobre o Anticristo. Então vamos lá, vamos começar aqui já entendendo os apelidos que o Anticristo recebe na Bíblia. Quando você estiver lendo a sua Bíblia, você não vai ler lá a palavra assim especificamente, falando, esse é o Anticristo. Então tem vários apelidos que a Bíblia atribui ao Anticristo e é esses apelidos que a gente vai começar a conhecer a partir de agora. Então vamos dar uma olhada aqui, Então o Anticristo ele é chamado na Bíblia, primeiramente aqui, de pastor inútil. Então quando você ler na Bíblia a palavra utilizando pastor inútil, geralmente vai estar sempre atrelada ao Anticristo. Algumas vezes vai estar no sentido literal, no sentido de pastoreio, no sentido de cargo mesmo eclesiástico, porém algumas vezes vai ser como pastor inútil, atribuição ao Anticristo. O segundo apelido que ele recebe é como chifre pequeno
o pequeno chifre. Isso a gente encontra lá no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 8. O terceiro nome que o anticristo recebe é o príncipe que há de vir. Depois a gente tem aqui o homem vil, o rei que fará segundo a sua vontade, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo e propriamente a definição do próprio João, que é melhor, que chama ele mesmo de o anticristo. Isso é no primeiro livro de João, no capítulo 2 e versículo 18. Ele é chamado de o anticristo. A gente vai ver também o nome do anticristo sendo atrelado ao abominável da desolação e por último o assolador. Então a gente tem todas essas definições aqui para se referir ao anticristo. Então ele é chamado de o pastor inútil, ele é chamado de filho da perdição, de assolação, de abominável, e João chama ele mesmo de o anticristo. Então vamos lá, em relação a isso eu quero que vocês tenham sempre isso em mente, né? Quando vocês estiverem fazendo a leitura da Bíblia, quando falar sobre o pastor inútil, quando falar sobre o assolador, geralmente vai estar fazendo uma menção não ao diabo, mas sim ao anticristo. Eu vou deixar para vocês também todos esses apelidos que o anticristo recebe aqui no link da descrição também aqui embaixo, porque você vai lá para o nosso blog e você vai ler essas definições aqui um pouco mais detalhada. E agora, pessoal, a gente vai estudar um pouquinho sobre as características do anticristo. Então até agora a gente só viu como que a Bíblia vai categorizar ele, né, o apelido que a Bíblia vai dar a ele, porém a gente vai estudar agora algumas características do anticristo. Então a Bíblia ela nos dá vários subsídios de como vai ser o anticristo. Então primeiro a gente vai ver a característica geral do anticristo, depois a gente vai ver a característica individual do anticristo. Então a primeira característica que eu coloquei para vocês, ó, ele não será admirado no início. Então a primeira característica do anticristo é que ele não vai ser tão admirado assim de cara. As pessoas, quando ele começar a manifestação dele aqui na Terra, as pessoas não vão olhar e falar, nossa, ó, eu gostei desse cara, esse é uma pessoa realmente que vale a pena seguir. Porque ele não será admirado no começo. Segunda característica dele aqui, ó, ele virá numa era que vai existir vários anticristos. Então isso é um ponto importante. Quando o anticristo vier na Terra, ou ele começar a manifestação dele, vai ter já vários outros anticristos, pessoas se declarando Cristo, pessoas se declarando milagreiras, e o anticristo ele vai vir nesse período. Então a primeira característica aqui do anticristo, ele não será admirado no começo. Segunda característica, ele virá um tempo que já vai ter vários outros ali anticristo. E o terceiro que eu coloquei para vocês aqui, ó, ele será um mentiroso e ele nega a existência do Messias. Então esse também é uma característica muito importante aqui do anticristo. Ele adorará a um deus estranho da guerra. Ele honrará a um deus militar com fortunas. Ele vai controlar a economia mundial. E ele governará com consentimento internacional. E ele governará o mundo inteiro. E o penúltimo aqui, ele fará acordo de paz com Israel. E depois de 3 anos e meio de tribulação, aí ele quebra esse acordo de paz com Israel. Então essas são as características do anticristo. Então primeiro, a gente já estudou um pouquinho sobre os apelidos que ele recebe, o assolador, o pastor inútil. E agora a gente viu algumas características do anticristo. Então vamos lá, só pra gente recapitular aqui e entender esse assunto perfeitamente. O anticristo então, ele vai ser rejeitado no começo. Ele vai fazer um acordo com Israel durante 7 anos. E no primeiro 3 anos e meio desse acordo com Israel, ele quebra esse contrato com Israel. Então, outra característica do anticristo aqui, ele terá um governo universal, internacional. Então o anticristo ele vai governar sim, dentro do Brasil, porém o controle dele vai abranger também outras regiões. Outra característica do anticristo aqui, ele vai honrar os militares. Aí já entra aquela questão, né, política, né? Ah, o anticristo então é pessoas que honram os militares, né? Aí já entra aquela ideia, né? Bolsonaro é anticristo, Lula não é, enfim, toda aquela questão política que daqui a pouquinho eu vou comentar com vocês. Então, o anticristo ele vai governar na questão militar. Vamos avançar aqui um pouco, ó. Ele vai governar também no mundo inteiro e ele vai ser, sem dúvida, um estrategista militar. Então essas são algumas características que a gente tem que se atentar. Quando a gente começa a ouvir pessoas falando assim, ah, pessoa X é o anticristo, pessoa Y é o anticristo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar todas as características que a Bíblia descreve do anticristo e a gente vai comparando. Ó, essa pessoa ela atende a esse requisito? Não, então risca. Essa pessoa atende a esse requisito? Ah, esse aqui sim, mas esse não. Então risca também.
Porque todas as características do anticristo têm que ser cumpridas. E essas características foram essas que eu coloquei para vocês agora. Então vamos lá, a gente já estudou então, primeiro, os títulos que o anticristo recebe na Bíblia. A gente acabou de estudar um pouco sobre as características do seu governo, do seu período de que ele vai se manifestar. E agora a gente vai estudar um pouquinho da pessoa. Então não sabemos em quem que o espírito do anticristo que já está na Terra vai se manifestar. Pode ser que manifeste num padre, pode ser que manifeste em... Enfim, a gente não sabe em quem que vai se manifestar, mas a gente tem algumas informações de como que vai ser a pessoa que vai receber o anticristo. Então vamos lá, eu coloquei para vocês aqui, ó. Ele será, primeiro, um gênio intelectual. Então a primeira característica da pessoa que vai ocupar esse cargo de anticristo é que ele é uma pessoa esperta, uma pessoa inteligente. Então essa pessoa ela é chamada de um gênio intelectual. Por quê? Com a sua lábia, com a sua conversa, ele vai conseguir enganar a muitos. Segunda característica aqui, ele também será um gênio político. Então só aqui, pessoal, a gente já consegue descartar vários políticos, várias pessoas. Por quê? O anticristo ele vai ser um gênio político. E isso já faz aí, né? A gente já consegue descartar aí muitas pessoas. Depois a gente vai ter aqui, ó, um gênio militar. Depois ele vai ser chamado também de gênio da oratória, gênio do comércio, gênio da administração e um gênio religioso. Então, olha quantas características que o anticristo vai ter, a pessoa do anticristo. Ele vai ser um gênio intelectual, ele vai ser um especialista em política, ele vai ser um cara super comunicativo que consegue convencer as pessoas só com suas palavras. Ele vai ser aqui uma pessoa que consegue lidar com a relação comercial muito boa. Então, assim, o anticristo ele tem todas essas características. Primeiro, então, a gente já viu sobre os nomes que ele recebe. Segundo, a gente viu as características do seu governo. E terceiro, a gente acabou de finalizar vendo as características da pessoa do anticristo. E é o seguinte, pessoal, agora só pra gente finalizar esse vídeo, né? Aqui já mais uma opinião minha mesmo do que qualquer interpretação bíblica que a gente possa ter. Eu recebo muitos comentários de pessoas perguntando: mas você acha que o Elon Musk é o anticristo, que o Bolsonaro é o anticristo, que o Lula é o anticristo? Pessoal, analisando a Bíblia, a gente consegue descartar essas pessoas, essas personalidades que a gente tem no nosso Brasil e fora do Brasil também. É até meio complicado falar isso, mas a questão é, pessoal, a gente pode descartar literalmente com base na Bíblia que o Elon Musk ele não é o anticristo, Bolsonaro ele não é o anticristo, o Lula também não é o anticristo e qualquer outro desses políticos que a gente tem aqui, eles também não são o anticristo. Porque o anticristo ele é um gênio político, ele é um gênio intelectual, ele é um gênio da oratória, enfim, todos esses que a gente está falando aqui, eles não têm essas características que a Bíblia menciona. E outro ponto também é sobre as características do governo em si. Então, primeiro, o governo teria que ser aceito mundialmente por todos. No comecinho não, mas depois sim. E a gente sabe que hoje a gente tem, né, um país dividido, né? É a esquerda de um lado, a direita do outro, o centrão no meio. Enfim, a gente não tem hoje alguém que todo mundo adora, que todo mundo aceita. Então, essa daqui é a principal característica, que esses que eu citei agora não são o anticristo, beleza? E no próximo vídeo, se vocês quiserem, eu posso especular biblicamente, lembrando que é especulação, sobre quem seria o anticristo. Então, se vocês querem um vídeo falando só sobre quem seria o anticristo realmente, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar um vídeo específico para falar quem é o anticristo dentro da interpretação bíblica, beleza? E outro ponto aqui, pessoal, se você quer aprender mais sobre escatologia bíblica, aprender sobre o arrebatamento, aprender sobre vários itens aqui da escatologia, eu vou deixar para vocês também o link do curso de escatologia bíblica aqui na descrição. Esse curso de escatologia foi um amigo meu que gravou diretamente da Dinamarca, é um curso completo, é o pastor João Leno, e nesse curso você vai aprender sobre o arrebatamento, sobre o milênio, sobre várias coisas que envolvem a escatologia bíblica. Então, se você realmente tem interesse em aprender escatologia, eu vou deixar aqui para vocês um curso que foi gravado diretamente da Dinamarca e vocês vão poder estudar escatologia bíblica diretamente com o pastor João Leno, que para mim, opinião minha, é um dos melhores teólogos em relação à escatologia hoje. Eu não vou falar no Brasil porque ele tá na Dinamarca, né? Mas pelo menos entre os brasileiros aí, ele é um dos melhores, sem dúvida, quando o assunto é escatologia. Primeiro link da descrição, então, tem o link aqui para vocês aprenderem mais sobre escatologia bíblica. Fechou? E é o seguinte, pessoal, se inscreva no canal então, ative o sininho e amanhã, ao meio-dia, a gente vai ter um vídeo aqui super top no canal
falando sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvida, que é sobre o que seria a glória da segunda casa, fechou? Então encontro você aí no próximo vídeo e até amanhã. Tchau, tchau.